Som. Bom dia. Bom dia, meus irmãos. Não sei também. Bom dia, meus irmãos. Vamos lá. Hoje nós temos escolinha, então o pastor está fazendo a convocação para a EVD lá e tal. Por favor. Todos os pequenos que quiserem. Hoje nós vamos, então, ver capítulo 4, versículo 12 a 19. E nós temos uma pauta um pouco diferente aqui, que é um convite a analisarmos algumas situações. Mas para nós chegarmos até aqui, nós vimos algumas condutas, algumas situações em que Pedro aconselhava os cristãos naquele período e que hoje nós aprendemos que também temos que cultivar. Nós passamos por várias pautas, passamos tanto por amor fraternal, por amor sacrificial, passamos por respeito às autoridades, passamos também por sermos pacientes e humildes no trato com os injustos. Passamos também por pautas onde precisamos zelar pela justiça do Senhor. E hoje nós vamos ver algo que é muito presente no nosso dia a dia. Hoje nós vamos ver algo referente ao sofrimento do cristão estando em Cristo. Para isso, Nicodemos nos faz um resumo aqui interessante, onde ele fala: Pedro sentiu que era necessário reforçar seu ensino nessa área. O sofrimento e seus leitores vinha na maior parte das injúrias, ameaças, maledicências, acusações e críticas dos gentios em relação a eles. Dentro dessas pautas, a pergunta para nós iniciarmos é: nós estamos prontos para sofrermos por Cristo? E para entrarmos no texto, nós vamos orar, pedirmos que o Senhor fale conosco, para que possamos todos hoje aprender com Ele. Oramos. Senhor amado, obrigado, Pai, por essa manhã. Obrigado, Pai, pelo privilégio que nós temos de estudarmos a Tua Palavra. Obrigado, Pai, pelo privilégio de sermos escolhidos pelo Deus perfeito, o Deus Santo, que nos transforma, Pai, que nos se revela através da Sua Palavra, nos convencendo, nos mostrando quem nós somos. Que hoje nós, Pai, possamos olhar tudo que Teu Filho fez na cruz, tudo que Teu Filho passou por nós, tudo, Pai, o que o nome dEle faz com que o mundo veja a Sua igreja de forma diferente, que nós possamos hoje compreender tudo isso e sairmos daqui glorificando o Senhor, Pai. Eu oro também por aqueles que não Te conhecem, aqueles que ainda não se entregaram a Ti. Convence eles, Pai, que Tu és Deus. Convence eles, Pai, que Tu és Senhor, que Tu és Santo, Pai, e que nós não somos nada. É assim, Pai, que eu oro hoje. Amém. Vamos então ler o versículo 12, para nós iniciarmos, aonde fala assim, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pedro já começa falando amados, como uma forma de demonstrar amor numa situação onde havia muita perseguição, onde havia muita injúria, onde havia
haviam coisas que a princípio os cristãos podiam pensar que eles eram desassistidos, esquecidos. E aí Pedro começa o versículo já falando: amados, né? Nós estamos juntos nessa. Então, depois ele fala: não estranheis, para que eles não venham se admirar, né? Não se admirem com esse fogo ardente. Não se admirem com esses ataques inflamados pelos pagãos. Não se admirem com essas perseguições. Esse fogo ardente, aqui nós podemos ver como injúrias e podemos ver as provações impostas a eles. Quando eu vi fogo ardente, eu já comecei eu já fui inclinado, sem pesquisar, sem olhar nada, inclinado a falsos profetas, falsos mestres, mas não é isso. Quando ele fala sobre fogo ardente, ele fala sobre as provações que são tão fortes que se parecem com fornalhas, né? Que se parecem com aquele fogo que forja o aço, aquele fogo que queima, aquele fogo que de fato arde. Então, através do quê? Através das perseguições. E essas perseguições, elas eram feitas de várias maneiras, e depois nós vamos mais para frente olhar isso. E aí fala, né? Destinado a provar-vos. Pedro mostra que o Senhor estava usando o fogo ardente mediante as injúrias, as hostilidades, para de fato dar crescimento para a igreja, testando eles através de dificuldades, gerando maturidade. E eu creio que hoje nós podemos analisar a vida daqueles que andam com Cristo, que a vida é cheia de maturidades, onde o Senhor vai te forjando, te ensinando, e com algumas provações, Ele vai te lapidando. Ele vai testando a nossa fé. E depois, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pedro fala que a aprovação inesperada, mediante esse sofrimento, mediante essa injúria, algo que nós não esperamos dentro da nossa mente limitada, a nossa mente limitada quer nos trazer para uma zona de comodidade, onde nada vai acontecer conosco, porque o Deus Criador de todas as coisas é o nosso Deus. Mas Cristo fala que que Ele não quer que a gente saia do mundo, Ele quer que a gente suporte o mundo. É isso que Cristo fala. Então, Pedro está explicando aqui que essas coisas, como se fosse algo extraordinário, não é tão extraordinário. Isso acontece. Isso está presente na vida do cristão. Assim como no capítulo 5, versículo 9, onde fala assim, um pouquinho mais para frente, só passar a página aí, onde fala: resisti-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então, às vezes, nós achamos que algumas coisas acontecem somente conosco, e Pedro está falando aqui para eles: não é só com vocês. Isso é corriqueiro no mundo cristão. Isso é corriqueiro no mundo da igreja. Isso é corriqueiro no nosso meio. Para que a gente possa, então, ficar atentos, que essas coisas não são inusitadas. Mas aí, voltando para a parte do fogo ardente, é extremamente importante nós compreendermos e nos localizarmos nessas situações, para que a gente possa ver que qualquer provação que nós estamos passando, por medidas de perseguição, por medidas de calúnias mediante o nome de Cristo, e elas são
variadas, essas perseguições, esse fogo ardente, de fato é para que nós venhamos crescer. Às vezes nós pensamos, por que eu estou passando por isso? Mas na verdade é o Senhor em quem está conduzindo todas as coisas. Não venhamos achar que isso tudo é extraordinário. E que a gente não estranhe o sofrimento da provação, a dificuldade da provação. E que a gente possa lembrar, como diz em Romanos 8, todas as coisas cooperam para o bem, né? Tanto a dificuldade quanto a facilidade, a alegria no nosso caminhar. Mas é importante nós também analisarmos que a provação que os cristãos passam, e que está relatada aqui no texto, ela não é exatamente aquela batalha espiritual ensinada aí afora, aonde alguma coisa acontece na tua vida mediante alguma falha que tu tem. Tu está deixando de fazer algo, está acontecendo algo contigo. Essa provação não está ligada a isso, não está ligada a essa possível batalha espiritual ensinada aí afora, como várias teologias têm ensinado, aonde nada pode nos afetar. Nós conhecemos algumas linhas onde ensinam que nós não podemos sofrer, onde ensinam onde nós não podemos perder o emprego, onde ensinam onde nós não podemos ficar doente, onde ensinam que nada pode acontecer conosco. Mas, na verdade, isso é uma mentira. A provação, ela é totalmente diferente disso que se é ensinado. E aí nós, analisando essas possíveis perseguições que aconteciam naquele período e que hoje também podem acontecer conosco, a gente pode parar para analisar que os cristãos naquele período eram perseguidos a ponto de sofrerem desemprego. Ninguém ia querer contratar um cristão naquele período, ninguém ia querer ter um cristão tomando conta dos seus negócios e das suas coisas. Difamações, isso são coisas que aconteciam naquele período. Então, creio que hoje, quando nós andamos e reconhecemos a nossa fé, nós também sofremos algumas difamações. Dependendo do ambiente de perseguição, até cadeia o cristão sofre. Mas isso acontecia antes. Não, isso ainda acontece hoje. Em alguns países o cristão ele é preso ou morto. E doenças por uma vida insalubre, por uma vida onde tu não tinha condições de ter o que a sociedade tinha, então eles também passavam por isso, por ser um povo separado, não ter acesso a algumas coisas, um povo perseguido. Mas no fim, tudo isso o Senhor usa para o crescimento, para como em 1 Tessalonicenses 5, como está escrito lá no versículo 18, em tudo dai graças, para que nós venhamos crescer no meio dessas situações. E se isso está registrado é porque de fato isso acontece, de fato isso acontece no nosso dia a dia. Só que é muito comum nós confundirmos provação com tentação. E a pergunta é, quem prova e quem tenta? Há uma distinção nessas áreas. E Hernandes Dias Lopes diz o seguinte, o diabo tenta para desaprovar e derrubar, e Deus prova para aprovar e pôr de pé. Para a gente analisarmos esses dois temas, eu separei Tiago, no capítulo 1, no versículo 2 e 3, onde fala assim, meus irmãos, em relação à aprovação, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz
perseverança produz crescimento. Então, tende por motivo de alegria as provações que às vezes nós possamos achar que é extraordinário, e na verdade ela é bem corriqueira, ela acontece. Então, tende por motivo de alegria. Essa provação que traz crescimento, que traz perseverança, e é por isso que Pedro começa falando amados, né? Isso não é extraordinário. Depois, em relação à tentação, no mesmo capítulo, no versículo 13 e 14, Tiago fala assim, ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a gente pode ver que se a aprovação ela é mediante o Senhor, mediante crescimento e planejamento do Senhor, a tentação não está linkada ao que Paulo está falando aqui. Então, na verdade, já podemos descartar essa possibilidade. Mas é muito comum quando nós chegarmos nessas provações, quando nós chegarmos nessas perseguições, quando nós nos sentirmos talvez oprimidos, aí afora, talvez desprestigiados, talvez não conseguindo alcançar cargos na empresa, porque tu não senta e não conversa da forma que eles conversam, porque tu não festeja da forma que o mundo festeja, ou porque tu cria a tua família de uma forma que o mundo não cria, ou por inúmeras coisas que o mundo olha e nos acha estranho. Que a gente não venha estranhar isso, porque isso aponta para um cuidado de Deus, nos fazendo sermos diferentes em relação àqueles que não o temem. E a pergunta é, quando a aprovação estiver muito difícil, quando nós compreendermos que de fato nós vamos crescer com isso, mas é difícil lidar, a pergunta é, quem que é o piloto da aprovação? O piloto da aprovação, com certeza, está tranquilo na direção, que é o Senhor. Então, lembrem que todas as provações que nós passamos, de fato, nós não conseguimos enxergar um palmo na nossa frente, mas o piloto conhece todo o caminho, e ele vai nos guiar de acordo com a sua vontade. Amém? Vamos para o versículo 13. No versículo 13, voltamos lá para o nosso texto, onde fala assim: pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. E aí começa, né? Pedro fala ali, alegrai-vos. Depois de trazer essas observações, ele fala, alegrai-vos. Pressupondo que as injúrias e perseguições estavam de fato abatendo aquele povo. Então ele aconselha a compreenderem quem é o piloto daquela aprovação, quem é que está guiando a sua igreja, e mediante isso ele fala, alegrai-vos, fiquem felizes, porque ele conhece o caminho. E depois ele fala, né, coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. O sofrimento do crente não tem o mesmo valor que o sofrimento de Cristo. O sofrimento de Cristo, ele salva. O sofrimento de Cristo, ele é capaz de transformar vidas. Mas quando Pedro fala em sermos coparticipantes e em serem coparticipantes, ele relembra as perseguições que Cristo sofreu. Ele relembra como Cristo, sendo Deus, se fez homem, foi cuspido, foi humilhado, foi até a cruz. Vários povos o difamaram, vários povos o negaram e trataram ele como um qualquer. E aí ele lembra que, de certa forma, então, vocês podem participar desse sofrimento. Assim como Sproul comenta, cristãos participam no sofrimento de Cristo
não contribuindo para a obra propiciatória já completa de Cristo, mas experimentando maus tratos iguais aos dele, porque estão unidos e identificados com Cristo. Há uma identificação, há um privilégio em podermos sermos nomeados povo de Deus. É um privilégio. Depois ele fala, na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. Pedro relembra que depois da cruz vem o desfrute da glória vindoura. Depois desse período de dificuldade, vem o momento da glória, da revelação daquilo que nenhuma mente pode imaginar, da revelação daquilo que nem Paulo pôde contar. E aí nós refletirmos que o propósito de Deus no sofrimento é trazer alegria. O propósito de Deus no sofrimento aqui destacado, no sofrimento aqui relacionado com as provações, é apontando para a alegria. Mas como ele aponta para a alegria e dificuldades das quais nós não conseguimos resolver, ele aponta para isso porque ele já nos explicou que ele é quem está nos moldando, ele é quem está nos ensinando. E por isso nós temos que nos alegrar. O Senhor, de fato, está formando Cristo em nós. Foi com essas provações, e assim como nós vimos em Tiago, o Senhor está formando Cristo no nosso caráter, no nosso dia a dia, no nosso testemunho. Nós passamos por sofrimentos olhando para trás, olhando para a cruz, mas com a certeza e a esperança da volta do Senhor, para que nós possamos, então, de fato, desfrutar dessa glória vindoura. Pedro mostra a esperança da cruz e do porvir, onde nem haverá mais sofrimento e desfrutaremos da glória do Senhor. E a pergunta é, meus irmãos, como nós temos vivido? Como nós temos passado por essas circunstâncias, se é que nós hoje compreendemos que essas circunstâncias são ensinamentos do Senhor? Então viva como de fato pertencentes a outra pátria, que enquanto andamos aqui, somos ensinados, transformados, provados, testados e passamos por crescimentos. Co-participantes do sofrimento de Cristo é para que a gente possa compreender que estamos nele. De fato, nós somos instigados a suportar o sofrimento como Cristo suportou, aonde nós somos humilhados e aonde nós não revidamos, aonde nós passamos por momentos de muito constrangimento, mediante a nossa fé, mediante aquilo que cremos, mediante o nome que reconhecemos, mas nós nos alegramos e compreendemos que somos participantes, minimamente, daquilo que Cristo fez. Então alegrem-se, meus irmãos, em serem convocados a sofrerem por reconhecerem o nome de Cristo. É uma alegria e nós termos a oportunidade de passarmos por injúrias, por provações, porque nós carregamos o nome eterno de Cristo. Se nós sofremos por causa da fé, é porque nós somos dele. E isso é uma espécie de... isso testifica que a nossa fé provém do Senhor. Isso testifica que as pessoas olham e veem na Igreja de Cristo algo diferente. E por verem algo diferente, elas os perseguem. Elas vão difamar, elas vão caluniar. Então se alegre. Se você consegue, se você está enquadrado nesse grupo onde sofre determinadas perseguições, por mais que doa, por mais que seja difícil, por mais que muitas vezes nós venhamos pensar que nós estamos
desassistidos. Se alegrem. É um privilégio sermos convocados para reconhecer esse nome. Amém? Vamos para o versículo 14 agora. Pelo nome de Cristo sois injuriados. Bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Se pelo nome de Cristo sois injuriados. Pedro está falando essa parte em relação ao comportamento de obediência, ao comprometimento à fé reconhecida naquele período, ao reconhecimento da soberania do nome de Cristo, do nome do Senhor. Aí então, era um motivo pelo qual eles estavam sofrendo perseguição, um motivo pelo qual eles estavam sendo injuriados, pelo reconhecimento do nome do Senhor, vestindo de fato a camisa como nós conversamos. Na parte onde fala, repousa o Espírito da glória e de Deus, Pedro fala em vários momentos sobre o poder do Espírito Santo. Em Atos 2 e tudo mais, fala sobre o poder do Espírito Santo. E quando ele fala isso, ele está querendo reconhecer para aqueles que ainda estão desanimados, não se sentindo amados, ele fala, o Espírito repousa. O Espírito de Deus repousa sobre vocês. E nesse caso, é uma alegria, é um incentivo, aonde o povo compreendia que se eu estou andando é pelo Espírito, e se é o Espírito me guiando e me testando e me fortificando e me ensinando, isso é um privilégio, isso é uma alegria. E aí voltamos para o alegrai-vos, aonde permanece o tempo inteiro no texto, no meio do sofrimento. Então, ser injuriado pelo nome de Cristo é esse sinal. Um sinal que também fala sobre o bem-aventurado. A gente vê bem-aventurado, nós ficamos atentos. Não, o bem-aventurado, já começa... O bem-aventurado aqui com certeza é feliz, mas ele também tem um tom de aprovado. Tu está sendo aprovado porque o Espírito está sobre ti. Então, tu é escolhido, tu pertence ao povo do Senhor. Alegrem-se nisso. Fiquem felizes nisso. Não se sintam desassistidos. E aí, mais uma vez, o injuriado, ele está totalmente ligado às perseguições, aos insultos e às calúnias, como nós já conversamos, que afetam diretamente a nossa reputação no Senhor. E sobre a questão da injúria, aonde nós vamos sim passar, e essa injúria ela é ramificada, como nós vimos, de várias formas, o desafio é para que nós venhamos ficar felizes, porque elas vão existir. E elas existindo, de certa forma, é um desafio. É um incentivo também para tu ficar atento. Se isso acontece é porque, poxa, o Senhor está comigo. E aí tem um comentário de um testemunho, onde Paul Washer fala sobre John Wesley. E ele fala o seguinte, essa história eu acho sensacional. Fala assim, John Wesley estava pregando pelo país, montado em seu cavalo, meditando na palavra de Deus. Ele percebeu que em 3 dias ninguém o tinha perseguido, ninguém o tinha caçado, ninguém o tinha amaldiçoado, ninguém tinha tentado bater em seu corpo com paus e pedras. Então ele desceu do seu cavalo e começou a orar e indagar em seu coração. Ele disse, Deus, eu me tornei um homem carnal? Minha mensagem se tornou tão mundana que ninguém mais me persegue? Exatamente neste momento da sua oração, um fazendeiro que odiava John Wesley o viu orando, pegou um tijolo e jogou nele, que passou raspando no seu nariz. Então Wesley louvou ao Senhor dizendo, Deus, muito obrigado. Agora sei que o Senhor confirmou o seu favor a mim. Isso aqui é muito
é muito impactante, né? E o incentivo desse texto é: não estranhem o fato de serem perseguidos pela fé. Glorifiquem a Cristo, glorifiquem o Senhor. É um privilégio. E aqui Wesley sentia falta. E aí podemos então passar para o versículo 15 e 16, aonde fala: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou como ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome. No versículo 15, Pedro já quer retirar as possibilidades de acusações que nós mesmos nos metemos, que é a questão do pecado, né? Pedro aqui quer cuidar da reputação, para nós não darmos brechas para que o mundo olhe e fale: não, mas tu é um assassino, não, mas tu é um ladrão. Ah, mas isso é muito pesado, né? Matar, roubar é muito pesado. Mas aí ele fala, né? Como se intrometem em negócios dos outros. Opa, isso já é algo mais presente, isso já é algo mais cotidiano no nosso dia. Então tem para todo mundo, que a gente não deixe essa imagem. Isso é o que Pedro está preocupado, para que de fato possamos ser perseguidos pelo nome de Cristo, e não pelas fraquezas e falhas do Renan. Aí no versículo 16, Pedro mostra que o sofrer como cristão não é motivo de se envergonhar, contrastando os atos vergonhosos do versículo 15, né? Então, quem nunca iniciou na fé, ia para a igreja e escondia a Bíblia, né? Um exemplo básico. Não se envergonhe, né? Não se envergonhe. Tenham alegria de reconhecer a sua fé, estejam sempre prontos para dar a razão da fé de vocês. Aqui o sofrimento, ele está claro que ele é gerado pelo pecado, no versículo 15. Ele é gerado pelo pecado. E Pedro quer que a gente não se confunda. Não se confunda na provação, no sentido da tentação que nós conversamos anteriormente. E o nome que naquele período eles usaram para menosprezar o povo, é um nome que hoje nós temos que carregar como a nossa medalha. É um nome que nós temos que carregar como o nosso troféu, que é nós sermos cristãos, que é nós sermos crentes, mas mais especificamente cristãos. Que a gente lembre o quanto isso foi perseguido, o quanto isso foi menosprezado, o quanto pessoas sofreram provações por isso, e hoje nós não venhamos nos envergonhar desse nome. E devido ao nome de Cristo, mais uma vez, nós podemos aceitar alguns negócios estranhos, e aí podemos difamar o seu nome. Nós podemos nos corromper na política, nós podemos nos corromper no serviço, nós podemos nos corromper de várias formas, e aí podemos envergonhar o seu nome. Então não se envergonhem daquilo que Cristo ensinou. Honrem quando forem provados, quando forem testados, honrem o nome do Senhor. Que privilégio nós sermos zombados por termos atitudes diferentes. Que privilégio nós sermos zombados por sermos pessoas diferentes. Que privilégio. E a reflexão é, quando isso acontecer: poxa, cara, tu quer me zombar? Tu quer tirar onda com a minha fé? Zomba mais, porque ainda está pouco. Tem que ser mais, né? Que a gente fique feliz quando isso acontecer, porque de fato é o Senhor quem está trabalhando no nosso coração. Mas é extremamente... Não tem como nós falarmos sobre provação, falarmos sobre dificuldade sem citar um cara. Não tem como. E esse cara, ele mostrou que ele não teve vergonha daquilo que ele cria. Ele não negou. Ele
Ele não titubeou. E esse cara é Jó. O maior do Oriente, o mais rico. O cara que perdeu todos os seus bois, jumentas, ovelhas, perdeu tudo que ele tinha. Mataram todos os funcionários dele. Ele perdeu todos os seus filhos. O nosso filho fica doente, nosso filho fica com qualquer dificuldade, a gente fica totalmente abalado. Mas Jó perdeu todos os seus filhos. Mas qual será que foi a reação de Jó depois disso? Nós vemos no capítulo 1, do versículo 20 ao 22. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Esse é um exemplo do qual nós devemos seguir. Não atribuir a Deus falta alguma dentro das provações que nós passamos. E aí, o pastor Paulo Júnior fala o seguinte: não temos nada na terra, mas temos tudo no céu. Que possamos sofrer tudo por Cristo. Que possamos passar tudo pelo nome de Cristo, na esperança do todo que Ele é. Mas a pergunta é, poxa, mas por que é necessário então que eu passe por essas coisas, que eu sofra essas coisas? E a resposta está em Gálatas 2:20, para que possamos falar: não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E logo passamos para o versículo 17, 18, estamos chegando no fim. E vamos lá. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Aqui é um texto muito difícil, mas Nicodemos ele explica de uma forma fácil de nós compreendermos. Ele fala assim: aqui é preciso reforçar que Pedro usa o termo juízo com dois sentidos. Quando o juízo é sobre os cristãos, naquele momento ali, ele está totalmente linkado à disciplina de um pai bondoso que deseja que os seus filhos cresçam e amadureçam. Então, quando Pedro está falando sobre o juízo, sobre a questão de vir primeiro, ele está mostrando o desejo de Deus nos ensinar, nos disciplinar e nos fazermos crescer. Na continuidade ali, já quando se trata do juízo sobre os desobedientes, significa a condenação eterna. Então, primeiro vem por vós, e depois, se é com dificuldade, ali no texto, Pedro mostra que o Senhor não exime a igreja de viver tempos difíceis, tempos de dificuldade. A igreja vai passar por provações, vai passar por disciplina, vai passar por ensinamento. E o mundo está olhando isso. E depois ele fala, o ímpio e os que não obedecem ao Evangelho. Pedro mostra que no final, aqueles que causavam a injúria e a desobediência não teriam chance sequer de salvação. Então ele fala, se com o meu povo eu lido dessa forma, eu ensino, eu dou crescimento, quem dirá com vocês que não creem em mim, com aqueles que não reconhecem o meu nome? Essa é a reflexão de Pedro aqui. Então Pedro relembra que os judeus, os infiéis, os idólatras, sofreriam de uma forma única, devido à sua desobediência.
apontando mais uma vez, mostrando para o privilégio de sermos provados, o privilégio de sermos cuidados e disciplinados, porque o Senhor tem algo preparado para nós, o piloto está nos conduzindo para algo que nós não conseguimos imaginar. E aí ele relembra aqueles que são desobedientes e não creem. Que fique claro que o juízo que nós falamos aqui não é um juízo de condenação, é um juízo de disciplina. A ira de Deus para nós foi depositada na cruz. Então nós não sofreremos essa parte. Pô, o Alan chamou até a banda hoje, ó. Então o juízo do Senhor, ele é purificador, é para crescimento, é para nos dar maturidade. Que a gente não esqueça disso. Cada vez que a igreja for envolvida nesse tema, é dessa forma que nós precisamos compreender. Porque a questão é, qual segurança nós todos teríamos num julgamento? No juízo, qual segurança nós teríamos? Qual segurança nós temos? Um julgamento, Deus vai inocentar e Deus vai condenar. Pronto. Então, quando Deus inocenta aqueles que creem, aqueles que não se envergonham do nome do Senhor e são reconhecidos por isso, como Pedro tem falado até aqui. Deus nos disciplina primeiro, porque nós somos filhos. E essa é a importância de sermos cuidados primeiro, porque Ele nos ama. Então, se com a igreja é assim, como será com aqueles que não reconhecem o Senhor? Então chegamos, meus irmãos, no versículo final, o versículo 19, onde fala assim: por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Quando ele fala por isso, ele traz tudo que nós conversamos até aqui. Por isso, né? Encomendem a sua alma. Encomendem a sua alma entreguem a sua alma ao Senhor. Entreguem por completo. Confiem nele. Porque tudo isso que vocês estão passando, todas essas provações, testificam e apontam que é o Senhor cuidando, disciplinando. Confiem, entreguem. Na prática do bem. Na prática do bem, nós já falamos muito até aqui, vários exemplos, várias pregações sobre isso. E aí eu separei algumas coisinhas só para nós nos situarmos do que é essa prática do bem. São atitudes que Pedro já comentou, assim como essa atitude da provação e da alegria no meio da dificuldade, como comportamento exemplar no meio dos gentios e prática de boas obras, no capítulo 2, versículo 12, como se sujeitar às autoridades constituídas, né, tanto governamentais, tanto sociais, quanto no nosso casamento. Suportar com paciência o tratamento com injusto, no capítulo 2 também. Não pagar mal por mal, nem injúria por injúria, no capítulo 3. Zelar pelo que é bom e responder com mansidão aos questionamentos dos pagãos. Várias formas de conduta no dia a dia que nós vamos testemunhar que é Cristo em quem nos conduz, em quem é Cristo em quem nos ensina, nos disciplina e nos faz sermos diferentes, a ponto de sermos injuriados, caluniados, perseguidos. Sofrem segundo a vontade de Deus. Sofrem porque são crentes. Esse é o desafio. É o desafio de nós chegarmos amanhã no serviço, simples desafio, onde o nosso responsável fala, atende o telefone e diz que eu não estou. É um simples desafio. Tu vai dizer não, tu já vai estar mal visto. E tu vai sofrer porque tu é crente. E tu vai sofrer porque tu é cristão.
É um simples desafio de tu respeitar as leis. É o simples desafio de tu não dar o jeitinho brasileiro. É o simples desafio de tu não participar daquilo que corrompe os bons costumes. É o desafio. Sofrem porque são crentes. Então, que nós venhamos desejar sofrer o dano terreno do que mentir contra o Senhor. Que nós venhamos desejar sofrer aquilo que o homem pode fazer conosco do que ferir o nome de Cristo. Deposite então a confiança no Senhor, assim encomendando a sua alma. Cristãos, usem esse nome com alegria. Usem esse nome todos os dias, pois foi pago um alto preço. Então amem a mensagem da cruz. Amém? Vamos orar. Senhor amado, obrigado, Pai, porque o Senhor faz a tua igreja pertencer a um plano que o Senhor pilota. Um plano magnífico, Senhor. Um plano eterno. Um plano que nenhuma mente aqui consegue imaginar. E nós não somos ninguém, Senhor, para participar disso. Simplesmente pela tua graça, o Senhor nos amou. E eu peço, Pai, para que hoje todos nós possamos compreender as provações que o Senhor nos sujeita. As provações no dia a dia que passamos, Senhor. E como lutamos para sermos descrentes, mas mesmo assim o Senhor nos dá crescimento. Mas mesmo assim o Senhor nos guia. Nos ensina, Pai, a alegrarmos. Nos ensina, Pai, a sermos felizes quando somos perseguidos pelo Teu nome. Nos ensina, Pai, a sermos felizes nas provações. É assim, Pai, que nós oramos. Amém.